Olá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho da crise do ano de 1929, quando tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa crise, até hoje pelo menos, né, tirando a nossa pandemia de hoje, provavelmente, ela é considerada a pior crise da história do capitalismo mundial. Essa crise ela é provocada pelo modelo liberal adotado pelos Estados Unidos. O modelo liberal, para quem não lembra, vocês estudaram no ano passado, que é aquele modelo basicamente em que a economia tem que ser livre, o Estado não faz nada para ajeitar essa economia, para regulamentar ou para regular essa economia, e simplesmente o que vai mandar nessa economia é a lei da oferta e da procura, ou seja, a tal da mão invisível do mercado. É uma crise desse modelo. Modelo esse que muitas nações ainda aplicam hoje em dia. Bom, para a gente entender isso, é importante a gente voltar ao final da Primeira Guerra Mundial, onde o grande vencedor dessa guerra são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos têm uma grande vantagem, que é o fato deles não terem sofrido baixas, porque sofrido baixas no sentido territorial. Eles não foram atacados no seu território. Então, as grandes nações europeias como Inglaterra, França e Alemanha, a Alemanha é a pior, né, a considerada a culpada do Tratado de Versalhes. A gente já falou do Tratado de Versalhes, eu não vou repetir aqui. E todos eles estão com o seu campo industrial, com o seu campo agrícola e até o seu campo urbano destroçados, né? A sua estrutura, inclusive hospitais, escolas, as próprias casas das pessoas estão destruídas, estão reduzidas a pó. Então, nesse sentido, quem ficou rico, quem conseguiu tirar grande vantagem dessa situação de desgraça, que é uma guerra, foram os Estados Unidos. E aí, eles, digamos que, financiam uma certa recuperação da Europa. Financiam literalmente, né, com grana. E aí, nos Estados Unidos acontecerão, por causa desse cenário, os chamados loucos anos 20, que é a década de 1920. Por que loucos anos 20? Porque a população fica maluca, porque a economia está maravilhosamente bem, e fica maluca no consumo, né? A galera então resolve consumir demais. É daí que nasce a ideia do American Way of Life, né? O modo americano de se viver, que é basicamente o modo de se consumir feito louco, o famoso consumismo, que é diferente de consumo. Consumir, todo mundo consome. Consumismo é consumir muitas coisas que você não precisa, né? Que nem maluco. É o American Way of Life. Bom, nesse cenário, vão inventar, por exemplo, televisor, vão inventar a geladeira, vão inventar vários bens de consumo que são duráveis. Até mesmo o carro, o automóvel vai se popularizar bastante nessa época. Então as pessoas vão sair consumindo porque a economia está bem. Basicamente é isso. E logo, essas empresas que inventam, por exemplo, geladeira. Lembrando, no mesmo momento que tem a geladeira, também nasce o mercado, o supermercado que a gente conhece hoje, que vai ser uma revolução no modo de vida também dessa sociedade. Então, essas empresas, como elas estão indo muito bem, as pessoas estão consumindo muito, inclusive na Europa, está consumindo muito bem durável dos Estados Unidos, as empresas que são fabricantes, a Kodak de máquina de fotografia, por exemplo, a General Electric, elas vão ganhar muito dinheiro. E na Bolsa de Valores vai começar a se especular o próprio valor dessas empresas, ou seja, as ações dessas empresas e de outras várias vão subir demais, vão se hipervalorizar. Ou seja, elas vão ficar vai se iniciar, se conduzirá um movimento especulativo ao ponto do valor dessas ações os valores dessas ações serem valores irreais, que não condizem com a verdade no valor de mercado dessas empresas. Ao mesmo tempo que tudo isso vai acontecer, você vai ter muita gente comprando ação justamente porque quer ganhar dinheiro, quer ficar rico. Pessoas de classe média, trabalhadores.
vão começar a comprar as ações para poder ganhar muito dinheiro. Bom, nesse cenário, então, haverá o que a gente chama de superprodução, né? As empresas vão produzir e vai ter muito e muito estoque, né? Se você tem muito estoque, a lógica no mercado é que esse produto que está estocado diminua o valor, né? Porque significa que a galera não está consumindo muito. E é esse o cenário que vai começar a acontecer na Europa e no próprio Estados Unidos, que vai começar a gerar uma crise. Nesse cenário, de novo, o governo dos Estados Unidos vai começar a retirar os capitais que ele teria investido, que ele tinha investido na Europa. E isso vai levar muitos bancos à falência, na Alemanha, por exemplo, né, na Inglaterra. Essa época é tão devastadora para a Europa que há fotografias de pessoas na Alemanha indo fazer compra no mercado levando um carrinho de dinheiro, literalmente, carrinho de supermercado com dinheiro até a boca para fazer a compra dos produtos básicos para se viver. Bom, e aí é nesse cenário que as pessoas começam a ficar desesperadas e as pessoas dentro dos Estados Unidos, por exemplo, passam a querer vender as suas ações. Por quê? Justamente porque eles estão vendo que o valor que eles pagaram, que foi um valor super valorizado, começa a cair. Ou seja, o valor real dessas ações, o valor real dessas empresas, vai começar a aparecer. E as pessoas que compraram a ação começam a perder dinheiro, né? E são perdas enormes, do dia para a noite. Então, tem vários relatos de pessoas que eram milionárias, bilionárias, que perdem tudo. Numa questão de dias, numa questão de madrugada, né? Fechou a bolsa hoje e amanhã abre e eles perderam tudo. Logo vai ter uma onda de suicídio. As pessoas perdem tudo e se jogam no Empire State Building. Bom, é isso que acontece. É uma crise do liberalismo e muita gente vai perder tudo. Basicamente é isso. Logo, ao mesmo tempo, o único país que tá indo bem, digamos assim, que não foi afetado por essa situação, é o único país que não está na lógica capitalista. Ou seja, a União Soviética. Nessa época, sobretudo a partir da morte do Lenin, liderada por Stalin. A União Soviética está indo muito bem, as indústrias estão crescendo e a União Soviética está ficando um país rico. Basicamente é isso. Porém, com um modelo totalmente diferente, onde a intervenção do Estado acontece em todos os ramos da economia, na agricultura, na indústria, tudo. O Estado é dono de tudo, com algumas exceções ali de pequenos negócios, mas no geral é tudo do Estado. Não é uma coisa liberal. Não é a lei da oferta e da procura que vai determinar os valores ou qualquer outra coisa. Então, em 1932, o presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos é eleito e ele precisa dar um jeito nisso, né? Porque a década de 1930 vai ser a década da Grande Depressão, consequência da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Bom, nesse cenário, o Franklin Roosevelt vai juntar-se com um economista chamado John Maynard Keynes, que vai inventar o keynesianismo, e vai começar a pensar uma solução para resolver a economia capitalista. E eles refletiram e falaram, pensaram consigo mesmo, né? O único lugar que não teve esse problema foi justamente um lugar que não tem nada a ver com a nossa ideologia, não tem nada a ver com o nosso sistema econômico, que é um lugar socialista, ou seja, a União Soviética. O que eles estão fazendo de certo que a gente pode usar para melhorar o capitalismo? Bom, o que eles fizeram? O que eles chegaram na conclusão óbvia, que é a presença do Estado na economia. Obviamente, trata-se de um país capitalista, eles não vão simplesmente estatizar tudo. Porém, eles vão fazer com que
vão promover, digamos assim, ações onde o Estado vai ajudar a economia. Então, por exemplo, vai financiar as obras públicas, né? Então vai começar a injetar dinheiro para fazer prédios administrativos, para fazer represa, enfim, para construção civil. A construção civil, basicamente, quando é a forma mais rápida de uma economia, o investimento na construção civil, é a forma mais rápida de uma economia se recuperar. Lembrando que é sempre uma cadeia, né? Se você tem muito desemprego, você tem menos consumo. Se você diminui o consumo, você quebra a economia. Lembrando que a base de qualquer modelo capitalista é o consumo. Sem consumo não tem capitalismo. Por isso que a gente falou do consumismo dos chamados loucos anos 20, que foi uma década onde as pessoas nos Estados Unidos estavam felicíssimas em virtude do grande aumento da economia, da melhora econômica para essas classes sociais, principalmente as classes médias. Bom, e aí nesse sentido, o John Maynard Keynes e o Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, vão lançar o plano chamado New Deal, que traduzindo para o português é o novo acordo. Ou seja, aquele modelo liberal que quebrou, que ferrou, que não deu certo, eles simplesmente vão substituir pelo chamado welfare state, né, o estado de bem-estar social, onde haverá, por exemplo, além dessa interferência que eu acabei de falar de construção de obras públicas com financiamento público do dinheiro do Estado norte-americano, estadunidense, vai, por exemplo, também começar a pensar em direitos trabalhistas. Né? As pessoas vão começar a ganhar férias, as pessoas vão começar a ter seguro-desemprego, porque a pessoa desempregada não consome. Se a pessoa desempregada não consome, não tem consumo, o que vai levar a um potencial prejuízo ao sistema capitalista. Bom, é isso. Beijo, tchau.